E se a faxineira da sua casa fosse, na verdade, mais inteligente que você, uma mulher que todos ignoravam atendeu um telefonema em inglês perfeito que mudaria a vida de um milionário para sempre. Mas o que ela descobriu depois foi ainda mais chocante. De onde você está nos assistindo? Se essa história te deixou em suspense, se inscreva no canal e deixa o like para que mais pessoas conheçam essa revelação incrível. A luz de março derramava-se como mel líquido através das janelas da fazenda Serra Verde, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar, enquanto Maiara Ribeiro passava o espanador pelas lombadas de couro dos livros antigos. Suas mãos, trabalhadas mas elegantes, moviam-se com a precisão de quem respeita profundamente o que toca. Aos 45 anos, havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade em casas alheias, sabia ser sombra e presença simultaneamente existindo nas margens, de vidas que transcorriam paralelas à sua, sem jamais se cruzarem verdadeiramente. O destino não chega como convidado anunciado, mas como ladrão na noite, roubando-nos a certeza de quem acreditávamos ser. Esta frase, lida em algum dos centenas de livros que limpava semanalmente, ressoava em sua mente naquela manhã sem razão aparente. O telefone do escritório rompeu o silêncio com seu toque imperioso. 3, 4, 5 vezes. Augusto Vale Monteiro, proprietário da vinícola Vale dos Sonhos e daquela fazenda centenária nos arredores de São Paulo, havia saído apressadamente para uma reunião urgente com o conselho diretor. Maiara hesitou por um instante. Não era seu lugar atender o telefone privado do escritório, mas algo na insistência daquele toque a fez quebrar sua própria regra. Bom dia, residência do Sr. Vale Monteiro, respondeu com voz serena. Good morning. This is Takashi Yamamoto from Suntory Holdings. I need to speak with Mr. Vale regarding our merger proposal. It's quite urgent, respondeu uma voz masculina do outro lado do mundo. Sem hesitar, Maiara respondeu em inglês fluente e profissional. I'm afraid Mr. Vale is currently unavailable, Mr. Yamamoto. May I take a detailed message for him? A conversa estendeu-se por 15 minutos. Enquanto segurava o aparelho entre o ombro e o queixo, Maiara tomava notas meticulosas em um papel com o timbre da vinícola Vale dos Sonhos. Cifras, condições, prazos e nomes que memorizava instintivamente enquanto formulava perguntas precisas, que deixaram o empresário japonês impressionado. Quando terminou a ligação, contemplou suas próprias anotações com uma mistura de orgulho e temor. Havia revelado uma parte de si mesma que mantinha cuidadosamente oculta há anos. Colocou o papel sobre a escrivaninha de jacarandá e continuou com seu trabalho, perguntando-se se havia cometido um erro irreparável. Horas mais tarde, o som dos passos firmes de Augusto Vale sobre o assoalho de madeira de lei anunciou seu retorno. Maiara retirou-se discretamente em direção ao corredor, mas não rápido o suficiente. Maiara, você atendeu uma ligação na minha ausência. A voz grave do empresário a deteve instantaneamente. Sim, senhor, era importante. Deixei as anotações sobre sua escrivaninha. Respondeu sem se virar completamente, como se temesse que ele pudesse ler em seus olhos as complexidades de sua história. Augusto, um homem de 60 anos com cabelos prateados e a postura de quem está acostumado a ser obedecido, pegou o papel e o leu atentamente. Seus olhos da cor do âmbar, como o vinho envelhecido que havia feito crescer sua fortuna, estreitaram-se com uma mistura de confusão e espanto. Você escreveu isto? Perguntou finalmente, levantando o olhar para ela. Sim, senhor. E entendeu o que explicavam sobre os termos da fusão corporativa. Maiara respirou profundamente. Naquele exato instante, sentiu como o edifício cuidadosamente construído de sua vida começava a balançar. Cada palavra, senhor, respondeu com uma dignidade que surpreendeu a ambos. Augusto a observou como se a visse pela primeira vez, embora ela trabalhasse em sua casa há 3 anos. Havia algo naquele olhar, um reconhecimento inexplicável, que fez o coração de Maiara bater com força contra suas costelas. Amanhã conversaremos sobre isso, disse ele finalmente. Há muito mais do que vejo, não é mesmo Maiara ela? Assentiu levemente consciente de que aquela troca marcava o fim de uma vida e o começo incerto de outra. O destino efetivamente havia chegado como um ladrão na noite.
A pequena casa de Maiara na Vila Madalena parecia ainda mais diminuta naquela noite, enquanto dava voltas insone entre os lençóis desgastados. As paredes de cor pêssego decoradas com fotografias familiares e um calendário de Nossa Senhora Aparecida guardavam segredos que ninguém teria imaginado. Levantou-se antes do amanhecer como todos os dias, mas desta vez com um nó no estômago. Preparou café com rapadura, deixando que o aroma doce inundasse a cozinha enquanto contemplava seu reflexo fraturado na janela. Quem era realmente Maiara? Ribeiro. Nem mesmo ela tinha mais certeza. Com movimentos metódicos, retirou a velha lata de biscoitos que guardava embaixo de sua cama. Em seu interior não havia doces, mas diplomas cuidadosamente dobrados, certificados do Instituto Cultural Brasil-Portugal, onde havia estudado inglês durante 6 anos, cursos de contabilidade e finanças, e o mais valioso, seu título incompleto de mestrado em Administração Internacional da Universidade de São Paulo, abandonado quando sua mãe adoeceu. Algum dia, sussurrou acariciando o papel selado que representava sonhos adiados. Algum dia terminarei o que comecei. Ao chegar à fazenda, o ambiente parecia carregado de eletricidade. Vitória Vale, a filha de Augusto, havia chegado inesperadamente de seu escritório no centro de São Paulo. Alta, elegante, com o cabelo negro preso em um coque severo, sua presença sempre alterava a paz do lar. Maiara a observou discretamente, enquanto conversava com seu pai na varanda. Os gestos enfáticos de Vitória contrastavam com a calma aparente de Augusto. Bom dia, Maiara. Ele a cumprimentou quando entrou para servir o café. Vitória, ficará alguns dias conosco. Prepare o quarto principal de hóspedes, por favor. Certamente, senhor, respondeu consciente do olhar perscrutador de Vitória. Papai me contou sobre seu surpreendente domínio do inglês ontem, comentou Vitória com um sorriso que não alcançou seus olhos. Que curioso, você trabalha aqui há 3 anos e nunca mencionou isso. Nunca surgiu a ocasião, doutora, respondeu Maiara com humildade calculada. Eu vi você antes sabia, continuou Vitória mexendo seu café. Na Casa de Cultura durante a festa de Iemanjá. Você estava traduzindo para famílias americanas. Maiara sentiu seu coração acelerar. Era verdade. Todo ano trabalhava como voluntária em eventos culturais, uma pequena válvula de escape, onde podia ser ela mesma sem restrições. Gosto de ajudar quando posso, respondeu simplesmente. Augusto observava a troca com interesse crescente. Quando Vitória se desculpou para fazer algumas ligações, ele indicou a Maiara que se sentasse. Há algo que me intriga em você há algum tempo, começou. Sua maneira de falar, seus modos, a forma como olha para os livros da minha biblioteca, não correspondem à história que conheço. Maiara entrelaçou suas mãos sobre o colo, um gesto que havia aprendido com sua mãe para controlar o nervosismo. Senhor, eu... Não terminei, interrompeu-a com gentileza. Preciso de uma assistente administrativa, alguém de confiança absoluta. A doença que sofro está afetando minha memória e não posso me arriscar a colocar a empresa em mãos equivocadas. A proposta ficou suspensa entre eles como uma promessa e uma ameaça simultaneamente. Maiara sabia que aceitar significaria expor sua verdadeira natureza, arriscar-se à rejeição quando descobrissem que não possuía as credenciais formais completas. Agradeço sua confiança, mas não creio ser a pessoa adequada, respondeu. Finalmente, Augusto reclinou-se em sua cadeira estudando-a. Sabe o que é mais valioso nos negócios, Maiara? Não é o dinheiro, nem os contatos. É a intuição. E a minha me diz que há muito mais em você do que deixa transparecer. Naquela tarde, enquanto limpava o sótão, seguindo as instruções diárias, Maiara encontrou uma caixa de documentos antigos. Entre papéis amarelados e fotografias desbotadas, um nome chamou sua atenção: Fundação Educacional Vale Ramos. O mesmo lugar onde havia recebido uma bolsa para estudar o ensino médio, uma oportunidade que mudou o curso de sua vida. A coincidência era perfeita demais para ser casual. Com dedos trêmulos extraiu um documento à lista de benfeitores originais, e ali na primeira página, o nome de sua mãe aparecia junto ao da família Vale. Às vezes os silêncios mais profundos contêm as verdades mais ruidosas, pensou, enquanto as peças de um quebra-cabeça que não sabia que estava resolvendo começavam a se encaixar.
Na manhã em que Maiara finalmente aceitou a proposta de Augusto, o céu sobre São Paulo havia se tingido de um cinza plúmbeo que pressagiava a tempestade. Apresentou-se no escritório corporativo da Vinícola Vale dos Sonhos, no coração financeiro da cidade, vestida com o único terno que possuía, um conjunto azul marinho que havia comprado anos atrás para sua formatura universitária e que guardava como uma relíquia de tempos melhores. O edifício, uma torre de vidro e aço, que refletia as nuvens ameaçadoras, parecia engoli-la em suas entranhas de modernidade e poder. Na recepção, o olhar condescendente da secretária, ao anunciá-la, lembrou-lhe seu aparente lugar no mundo. Senhorita Ribeiro, o senhor Vale a aguarda, anunciou finalmente a mulher com um tom que sugeria o impróprio daquela situação. O escritório do empresário ocupava todo o andar superior. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade que se estendia até as montanhas. Augusto, de pé, junto ao vidro, contemplava a metrópole como se fosse sua. Você tomou a decisão correta, disse sem se virar como se tivesse sentido sua presença. Embora tenha demorado 3 dias para fazê-lo. Precisava de tempo para me organizar, respondeu ela avançando com cautela. Compreensível. Seu cargo será o de assistente executiva pessoal. Terá acesso a informações confidenciais e um salário compatível com as responsabilidades. Quando finalmente se virou para olhá-la, Maiara notou algo inquietante em seus olhos, uma fragilidade momentânea, um lampejo de reconhecimento inexplicável que desapareceu tão rápido quanto havia surgido. Há algo mais, senhor, atreveu-se a dizer Maiara. Devo ser honesta, não terminei meu mestrado, tive que abandoná-lo quando minha mãe adoeceu. Augusto fez um gesto dispensando a importância daquilo. Títulos são papéis, Maiara. O que me interessa é a inteligência, a lealdade e a intuição para os negócios. E você tem as 3. Naquele mesmo dia, enquanto percorria as instalações junto a Marcos Herrera, o chefe de recursos humanos, Maiara sentiu os olhos dos funcionários cravados em suas costas. Os rumores viajavam mais rápido que a luz nos corredores. Corporativos. É verdade que era empregada doméstica dele, ouviu uma jovem murmurar no departamento de marketing. Meu pai diz que o Sr. Vale sempre teve fraqueza por mulheres jovens, respondeu outra, sem se preocupar em baixar a voz. Maiara apertou os punhos dentro dos bolsos do paletó, respirando profundamente. Sempre soubera que o julgamento dos outros seria o primeiro obstáculo a superar. Naquela tarde, quando retornou à sua pequena casa, encontrou Dona Mercedes, sua vizinha de 70 anos, esperando-a na porta com expressão preocupada. Filha, vieram procurar por você. Um homem bem vestido com sotaque estranho. Deixou este cartão. O cartão elegante e minimalista continha apenas um nome e um número. Rafael Mendonça, investigador particular. Um calafrio percorreu suas costas. Quem estaria procurando por ela e por quê? Naquela noite, incapaz de dormir, tirou novamente a lata de biscoitos. Entre os documentos, encontrou uma carta que sua mãe lhe entregara pouco antes de falecer, com instruções para abri-la apenas quando fosse absolutamente necessário. Talvez esse momento tivesse chegado. Com dedos trêmulos rompeu o selo. As primeiras linhas bastaram para que o mundo ao seu redor se desvanecesse. Minha querida Maiara, se está lendo isto, significa que finalmente encontrou o caminho de volta às suas origens. Há verdades que guardei para sua proteção. Seu pai não foi o homem que conheceu na infância. Sua verdadeira história começou antes, em circunstâncias que não pude controlar. As lágrimas nublaram sua visão, enquanto as palavras de sua mãe, escritas anos atrás, revelavam fragmentos de um quebra-cabeça que agora começava a tomar forma. O peso daqueles segredos ameaçava esmagá-la. Os segredos são como areia entre os dedos, quanto mais tentamos agarrá-los, mais rapidamente escapam. Pensou enquanto a chuva finalmente estourava sobre São Paulo, golpeando furiosamente contra sua janela como as batidas de seu coração desbocado. Durante as semanas seguintes, Maiara construiu meticulosamente sua nova identidade profissional. Cada manhã se transformava. A humilde empregada doméstica ficava no limiar de sua casa e a assistente executiva emergia com determinação renovada. Sua capacidade de absorver informações, memorizar detalhes e antecipar necessidades rapidamente
A tornou um ativo indispensável para Augusto. No entanto, Vitória Vale observava essa ascensão com desconfiança crescente. Naquela manhã de abril, irrompeu no escritório de seu pai sem se anunciar. Pode me explicar por que Maiara tem acesso aos balanços financeiros da vinícola de Serra Negra? Exigiu, deixando cair uma pasta sobre a escrivaninha. Essa informação é confidencial, até mesmo para alguns membros do conselho. Augusto, que revisava documentos com Maiara, olhou-a com calma desafiadora. Porque eu autorizei, filha. Preciso de sua análise para a proposta de expansão. A análise dela. Pelo amor de Deus, pai. Até um mês atrás, ela limpava seus pisos, e agora você a tem revisando estratégias financeiras. Não percebe o quão absurdo isso é? Maiara manteve-se impassível, embora cada palavra fosse como uma agulha cravando-se em sua pele. Era precisamente esse tipo de reações que havia temido toda a sua vida. Com licença, disse levantando-se com dignidade. Darei privacidade a vocês. Fique, ordenou Augusto, e depois dirigiu-se à filha. Vitória, sua educação na Fundação Getúlio Vargas deveria ter-lhe ensinado a não julgar as pessoas, por sua origem ou seu passado. Não é sua origem que me preocupa, respondeu Vitória baixando ligeiramente a voz. É a coincidência de que apareça justo quando sua saúde está se deteriorando e estamos em negociações internacionais, cruciais. A tensão entre pai e filha era palpável. Maiara compreendeu que se encontrava no meio de uma batalha familiar cujas raízes se estendiam muito além de sua presença. Os investidores coreanos chegarão em 2 semanas, continuou Augusto, mudando deliberadamente o assunto. Precisaremos de um intérprete confiável. Tadeu sugeriu contratar alguém externo. Tadeu Mendes, o contador principal da empresa, um homem de 40 anos originário de Olinda, havia sido até agora o único a mostrar gentileza genuína a Maiara. Seus olhares haviam se cruzado ocasionalmente na cafeteria, trocando sorrisos tímidos que deixavam entrever uma possível cumplicidade. Eu poderia ajudar com isso, atreveu-se a sugerir Maiara. Fiz cursos básicos de coreano durante minha formação universitária. A surpresa nos rostos de pai e filha foi idêntica. Você também fala coreano? Perguntou Vitória, com incredulidade. Não com fluência, mas o suficiente para facilitar as negociações iniciais, respondeu Maiara, consciente de que cada nova revelação sobre suas capacidades alimentava tanto a confiança de Augusto quanto as suspeitas de Vitória. Naquela tarde, enquanto organizava documentos no arquivo, Tadeu apareceu na porta com 2 xícaras de café. Pensei que pudesse precisar disto, disse, oferecendo-lhe uma. Os arquivos históricos são o purgatório das empresas familiares. Maiara aceitou a xícara com um sorriso agradecido. O aroma do café especial contrastava com a poeira dos documentos antigos. Obrigada, Tadeu. É muito gentil da sua parte. Não é gentileza, respondeu ele com uma franqueza refrescante. É admiração. Nem todos passam das tarefas domésticas para a assistência executiva com tal naturalidade, como se sempre tivesse pertencido aqui. Seus olhos profundos e sinceros a estudavam com uma curiosidade isenta de julgamento. Às vezes, pertencemos a lugares onde nunca estivemos, respondeu ela, surpreendendo-se com sua própria filosofia improvisada. Tadeu sorriu, revelando uma covinha em sua bochecha esquerda. Minha avó pernambucana diria que isso se chama destino. A propósito, encontrei algo que poderia interessá-la. Acrescentou, entregando-lhe uma pasta desgastada. Documentação. Sobre a Fundação Educacional Vale Ramos. O Sr. Vale me pediu que a procurasse especificamente para você. O coração de Maiara deu um salto. Por que Augusto estaria investigando a fundação que havia financiado seus estudos? Naquela noite, enquanto revisava os documentos na solidão de sua casa, descobriu uma fotografia que a deixou sem fôlego. Sua mãe jovem e radiante junto a Augusto 30 anos mais jovem, na inauguração da Fundação Educacional. Seus braços se roçavam com uma familiaridade que sugeria muito mais que uma relação casual. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar com uma clareza aterradora. Às vezes, nossos passos nos levam exatamente para onde devíamos estar, embora tomemos o caminho mais longo para chegar.
pensou enquanto traçava com seus dedos o contorno daqueles rostos que guardavam o segredo de sua própria origem. A sede da vinícola Vale dos Sonhos, em Campos do Jordão, era um edifício de arquitetura colonial modernizada que se erguia diante das montanhas da Serra da Mantiqueira. O salão de conferências, com suas janelas que capturavam o verde infinito da mata, havia se transformado no cenário de uma das negociações mais importantes na história da empresa. Maiara, trajando um terno formal cor creme, que Tadeu a ajudara a escolher, sentia-se como uma atriz, interpretando um papel para o qual não havia ensaiado o suficiente. Ao seu lado, Augusto projetava a confiança de décadas no mundo empresarial, embora apenas ela notasse os pequenos tremores em suas mãos quando tentava recordar cifras específicas. Os investidores coreanos, liderados pelo imponente Sr. Kim, observavam com interesse a mulher que lhes dera as boas-vindas em seu idioma nativo com uma pronúncia surpreendentemente correta. Sr. Kim, permita-me apresentar os termos que preparamos para esta proposta de expansão conjunta, disse Maiara, alternando fluidamente entre português e frases em coreano para facilitar a comunicação. Durante as 3 horas seguintes, navegou com destreza entre complicados termos financeiros, projeções de mercado e sutilezas culturais que tornavam a negociação mais fluida. Augusto a observava com uma mistura de orgulho e curiosidade, como se contemplasse um mistério que se desenrolava diante de seus olhos. Foi durante a revisão dos contratos preliminares que Maiara notou algo preocupante, uma cláusula aparentemente inócua que, analisada com atenção, outorgava aos investidores coreanos direitos sobre patentes históricas da vinícola. Aquilo poderia significar a perda do controle sobre receitas centenárias que definiam a essência dos vinhos Vale. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Como alertar Augusto sem revelar que havia detectado essa irregularidade graças ao seu conhecimento especializado em contratos internacionais? Conhecimento que supostamente não deveria ter. Durante um intervalo, aproximou-se discretamente dele no terraço. Sr. Vale, creio que deveríamos revisar com mais atenção a seção 4ª do anexo B, sugeriu com cautela. A terminologia que poderia ser interpretada de formas diversas. Ele a olhou com intensidade, como tentando decifrar o que não dizia. Que tipo de interpretações? Aquelas que poderiam afetar o patrimônio histórico da vinícola, respondeu ela, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Quando a negociação foi retomada, Augusto solicitou esclarecimentos específicos sobre a cláusula em questão. O brilho nos olhos do Sr. Kim ao ouvir a pergunta confirmou as suspeitas de Maiara. Ele havia tentado aproveitar um vazio legal que, se não fosse detectado, teria custado milhões à empresa. Naquela noite, enquanto jantavam no terraço do hotel com vista para as montanhas, Augusto finalmente abordou o tema, que pairava entre eles como uma presença fantasmal. Onde aprendeu a detectar subterfúgios legais em contratos internacionais? Maiara perguntou, servindo-lhe uma taça do vinho premium da vinícola. E não me diga que foi limpando meu escritório. O momento da verdade havia chegado. Maiara contemplou o rubi líquido em sua taça, reunindo coragem. Na Universidade de São Paulo, senhor. Estava completando um mestrado em administração internacional quando tive que abandoná-lo para cuidar de minha mãe. Por que nunca mencionou isso? Porque pessoas como eu aprendem desde cedo que certos conhecimentos resultam ameaçadores para quem espera encontrar apenas mãos trabalhadoras e não mentes pensantes. Respondeu com uma honestidade que surpreendeu. Já ambos. Augusto guardou silêncio por um momento, como processando aquela verdade incômoda. Há algo mais que devo perguntar, disse finalmente. Recebi uma ligação estranha há alguns dias. Um detetive particular perguntando por você. O coração de Maiara parou por um instante. O cartão que havia recebido de sua vizinha. Parece que há pessoas procurando por você há muito tempo, continuou ele. Pessoas de Portugal, segundo me informaram. Não entendo por que alguém de Portugal me procuraria, respondeu ela, embora um calafrio percorresse suas costas ao recordar fragmentos da carta de sua mãe. Sua história começou antes, em circunstâncias que não pude controlar. Talvez tenha algo a ver com isto,
disse Augusto, extraindo um envelope de seu paletó. Encontrei entre os documentos da fundação. É uma fotografia de sua mãe. Não é a imagem. Mostrava sua mãe muito mais jovem junto a uma família, elegante diante de um solar português. No verso, uma inscrição em caligrafia desbotada: Família Rocha Medeiros, Lisboa, 1975. Não entendo, murmurou Maiara, sentindo como o chão se movia sob seus pés. Minha mãe nunca mencionou conexões com Portugal. As máscaras que usamos não apenas ocultam nossa verdade dos outros, Maiara. Às vezes, a ocultam também de nós mesmos, disse Augusto com uma sabedoria tingida de melancolia. E creio que tanto você quanto eu temos usado máscaras por tempo demais. Enquanto a brisa das montanhas balançava os pinheiros e as estrelas se refletiam no lago distante, Maiara sentiu como as camadas de identidade cuidadosamente construídas durante anos começavam a se desprender, revelando verdades que poderiam mudar o curso de sua existência para sempre. Quando as máscaras caem, não apenas vemos nosso verdadeiro rosto, mas também os olhos que sempre estiveram nos observando em silêncio. Pensou, enquanto o olhar de Augusto parecia penetrar até o mais profundo de sua alma. A celebração da festa junina na fazenda Serra Verde havia reunido funcionários de todos os níveis da vinícola Vale dos Sonhos. O pátio central, iluminado com bandeirinhas coloridas e decorado com girassóis, vibrava com a alegria de músicas tradicionais e o aroma de quentão e pamonha recém-preparada. Maiara, que sempre havia participado dessas celebrações da cozinha, agora ocupava um espaço ambíguo, nem completamente parte da direção, nem mais identificada com o pessoal de serviço. Observava de um canto como Vitória, impecável em um vestido vermelho, organizava a quadrilha para os filhos dos funcionários. É estranho, não é? A voz de Tadeu a surpreendeu ao seu lado. Não pertencer completamente a nenhum mundo. Maiara o olhou surpresa pela precisão com que havia captado seu sentimento. Como você sabe? Porque eu também vivo nesse espaço intermediário. Sorriu ele, oferecendo-lhe uma caneca de quentão. Contador principal, mas originário de um bairro periférico de Olinda, onde minha família ainda mantém tradições que remontam a gerações. Demasiado nordestino, para alguns executivos demasiado corporativo quando volto para casa. A honestidade daquela confissão criou instantaneamente uma ponte entre eles. Pela primeira vez em semanas, Maiara sentiu que podia baixar a guarda. Às vezes me pergunto quem sou realmente, confessou observando o vapor que subia de sua bebida. Cada dia descubro peças novas de um quebra-cabeça que não sabia que estava montando. Você se refere à investigação sobre sua família? Perguntou Tadeu, baixando a voz. O Sr. Vale me pediu que rastreasse alguns documentos. Espero que não se incomode. Ao contrário, respondeu ela. Agradeço qualquer informação que possa me ajudar a entender. Nesse momento, a figura de Augusto emergiu entre a multidão. Apesar da alegria circundante, sua expressão denotava preocupação. Com um gesto discreto, indicou que o seguissem até a biblioteca. O contraste entre a celebração exterior e a solenidade daquele espaço era palpável. Os livros antigos, testemunhas, silenciosas de gerações, pareciam conter segredos que esperavam ser revelados. Recebi notícias de Portugal, anunciou Augusto, fechando a porta atrás deles. A família Rocha Medeiros intensificou sua busca. O detetive que me contatou representa um escritório de advocacia em Lisboa. Mas o que querem de mim? Perguntou Maiara, tentando controlar o tremor em sua voz. Não querem algo de você, Maiara, respondeu ele, extraindo uma pasta de sua escrivaninha. Querem você. Segundo estes documentos, você é a última, herdeira viva de uma das famílias mais antigas do Alentejo. Tadeu e Maiara trocaram olhares de espanto. Deve haver um erro, insistiu ela. Minha mãe era professora primária em Pinheiros. Vivíamos modestamente. Sua mãe, Clarice Rocha Medeiros, era a filha caçula de uma família aristocrática que fugiu durante o regime de Salazar, explicou Augusto, mostrando-lhe documentos antigos com selos oficiais. Ao que parece, foi enviada ao Brasil para protegê-la, enquanto o resto da família enfrentava a perseguição política. A revelação caiu sobre Maiara como um aguaceiro inesperado, encharcando-a de uma história que nunca havia imaginado como própria.
Mas isso significa... Começou Tadeu, compreendendo as implicações. Significa que Maiara é herdeira de propriedades, títulos e uma fortuna considerável em Portugal, completou Augusto. Fortuna que esteve em disputa legal durante décadas, mas que agora, com o aparecimento da herdeira legítima, pode finalmente ser resolvida. Maiara deixou-se cair em uma poltrona de couro esmagada. As peças se encaixavam à educação refinada que sua mãe lhe proporcionara. Apesar de suas aparentes limitações econômicas, sua insistência para que aprendesse idiomas, seu conhecimento de arte e literatura europeias. Há algo mais, acrescentou Augusto com uma hesitação incomum em sua voz. Algo que descobri revisando os documentos da Fundação Educacional. O empresário extraiu uma fotografia antiga, um homem jovem e uma mulher bela abraçados diante da Catedral da Sé. Esta é sua mãe, não é? Perguntou, embora já conhecesse a resposta. Sabe quem é o homem ao lado dela? Maiara observou a imagem com atenção. Havia algo familiar naquele rosto jovem, algo que ressoava com seus próprios traços. Não pode ser, murmurou levantando o olhar para Augusto, cujos olhos âmbar idênticos aos seus estavam agora embaçados por lágrimas contidas. Clarice e eu nos conhecemos quando ela dava aulas em uma escola rural onde minha família tinha propriedades, explicou com voz embargada. Foi um amor intenso, mas breve. Quando terminou, nunca soube, nunca imaginei. O silêncio que se seguiu estava carregado de décadas de segredos de vidas paralelas que agora convergiam em um ponto inevitável. Você é minha filha Maiara, disse finalmente. Os exames de DNA que solicitei confidencialmente o confirmam. Tadeu, compreendendo a magnitude do momento, desculpou-se discretamente, deixando-os a sós com uma verdade grande demais para ser processada de imediato. Sempre senti que havia algo especial em você, continuou Augusto, desde o primeiro dia em que começou a trabalhar aqui, como se reconhecesse algo meu em seus gestos, em sua forma de falar. Maiara permanecia imóvel, incapaz de articular. As emoções contraditórias que a atravessavam, choque, incredulidade e raiva pelos anos perdidos, e um estranho sentimento de plenitude, como se uma peça fundamental de seu ser finalmente tivesse encontrado seu lugar. Por que minha mãe nunca lhe contou? Conseguiu perguntar finalmente. Porque eu estava comprometido com a filha de um sócio comercial importante, um casamento arranjado que asseguraria o futuro da vinícola em tempos difíceis, respondeu, ele com amargura. Clarice desapareceu sem deixar rastro. Agora compreendo que o fez para nos proteger a ambos. Lá fora as músicas e risadas continuavam alheias ao drama que se desenvolvia na biblioteca. O contraste entre a celebração junina e a revelação que mudava para sempre suas vidas não poderia ser mais agudo. Preciso de tempo, disse Maiara levantando-se. Preciso processar tudo isso. Compreendo, assentiu Augusto. Mas há algo que deve saber antes de ir. A razão pela qual lhe ofereci o cargo não foi coincidência nem caridade. Estou doente, Maiara. Mais do que as pessoas sabem. E quando soube quem você realmente era, compreendi que o destino estava me oferecendo uma oportunidade de corrigir meu maior erro, não ter estado em sua vida. Maiara sentiu como as lágrimas contidas até então pelo choque começavam a fluir livremente por suas bochechas. Todo esse tempo, murmurou, todo esse tempo estive servindo na casa do meu próprio pai. E agora você sabe seu verdadeiro nome, respondeu ele com uma mistura de tristeza e esperança. Maiara Vale Rocha, a herdeira de dois mundos que nunca deveriam ter se separado. Enquanto o som da sanfona e os gritos alegres das crianças chegavam do pátio, Maiara compreendeu que sua vida como aquela festa tradicional acabava de quebrar regras para revelar tesouros inesperados em seu interior. Às vezes precisamos perder o nome que acreditávamos ser nosso para descobrir aquele com o qual nascemos. Pensou enquanto o peso de sua nova identidade começava a se assentar sobre seus ombros como uma coroa tão pesada quanto brilhante. O escritório do tabelião Pacheco em Associados, localizado em um edifício Art Deco do Centro Histórico de São Paulo, parecia pequeno demais para conter a magnitude das revelações que se desenvolviam em seu interior. O cheiro de papel antigo e madeira envernizada,
Criava uma atmosfera solene apropriada para o desenrolar de segredos familiares. Maiara, sentada entre Augusto e Tadeu, escutava com atenção, enquanto o tabelião, um homem de idade avançada com óculos de armação dourada, explicava os detalhes legais de sua situação. Segundo estes documentos, a senhora Maiara é a única herdeira viva da família Rocha Medeiros, explicava o tabelião, desdobrando papéis amarelados com selos da República Portuguesa. A herança inclui propriedades em Lisboa e no Alentejo, ações em diversas empresas europeias e uma coleção de arte catalogada pelo Museu Nacional de Arte Antiga. E tudo isso permaneceu sem ser reclamado durante décadas, perguntou Tadeu, que havia assumido involuntariamente o papel de defensor e apoio de Maiara. O regime de Salazar e posteriormente o processo de democratização criaram situações legais, complexas, respondeu o tabelião com cautela diplomática. Muitas famílias que fugiram viram seus bens confiscados. A restituição tem sido um processo longo e complicado. Maiara observava os documentos como se pertencessem à vida de outra pessoa. As fotografias de quintas alentejanas com pátios floridos, o solar urbano no bairro do Chiado, em Lisboa, os olivais que se estendiam por hectares sob o sol mediterrâneo, tudo aquilo parecia um conto de fadas impossível para alguém que havia crescido em uma modesta casa na Vila Madalena. Há representantes da família em Portugal que desejam conhecê-la o quanto antes, continuou o tabelião. Primos distantes que mantiveram viva a busca pela herdeira durante gerações. Preciso de tempo, respondeu Maiara, repetindo as mesmas palavras que havia pronunciado na biblioteca dias atrás. Tudo isso é avassalador. Augusto, que havia permanecido inusualmente silencioso, finalmente interveio. O que minha filha precisa não é apenas tempo, mas espaço para integrar duas vidas que agora deve reconciliar, disse, utilizando pela primeira vez aquela palavra filha em um contexto formal. Sugiro que procedamos com a documentação necessária, mas sem precipitar decisões irreversíveis. Ao sair do cartório São Paulo, os recebeu com uma tarde luminosa de maio. Os ipês em plena floração salpicavam as ruas de amarelo, criando um contraste perfeito com o céu intensamente azul. Caminharam em silêncio pela Avenida Paulista, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Foi Tadeu quem finalmente quebrou o silêncio. Como você se sente realmente, Maiara? Perguntou com genuína preocupação. Não como a herdeira Rocha Medeiros, nem como a filha recém-descoberta de Augusto, mas como você mesma. A pergunta tão simples e direta desarmou todas as suas defesas. Pararam diante do MASP, cujo vão livre parecia simbolizar o espaço necessário para novas possibilidades. Sinto-me como se tivesse vivido em uma casa com cômodos fechados e, de repente, todas as portas se abrissem simultaneamente, respondeu ela, encontrando finalmente palavras para sua confusão. Mas a luz que entra é tão intensa que não consigo distinguir o que há dentro de cada quarto. Augusto, que os havia seguido a certa distância, dando-lhes espaço, aproximou-se então com expressão grave. Há algo mais que devo lhe dizer. Maiara, anunciou. Algo que talvez ajude a iluminar alguns desses quartos. Os três se sentaram em um banco próximo, sob a sombra de um ipê. A cidade fervilhava ao seu redor, alheia às revelações que transformavam suas vidas. A doença que sofro é degenerativa, explicou Augusto. Os médicos me deram um prognóstico de 2 anos, talvez 3, com tratamento agressivo. Minha memória continuará se deteriorando gradualmente. A notícia atingiu Maiara com uma crueldade particular. Mal havia encontrado seu pai e já enfrentava a perspectiva de perdê-lo. Vitória sabe? Perguntou, pensando na filha que havia crescido, com ele que havia tido o que a ela foi negado, apenas parcialmente. Conhece minha condição, mas não a gravidade real, respondeu ele. Teme perder não apenas seu pai, mas o controle da empresa que considera sua herança legítima. E agora apareço eu, completou Maiara, compreendendo. Finalmente a hostilidade de Vitória. A filha ilegítima que ameaça tudo o que ela dá por certo. Não use essa palavra, interveio Tadeu com firmeza surpreendente. Não há filhos ilegítimos, apenas circunstâncias injustas. Augusto assentiu, agradecendo silenciosamente o comentário.
Minha intenção nunca foi criar um conflito de sucessão, continuou, mas encontrar alguém que pudesse me ajudar a preservar o legado da vinícola com a mesma paixão e conhecimento que eu lhe dediquei. Quando descobri quem você realmente era, compreendi que era essa pessoa Maiara. Não por ser minha filha biológica, mas por quem demonstrou ser. O peso daquela responsabilidade somava-se ao de suas recém-descobertas identidades. Maiara contemplou a fonte do MASP, onde a água fluía em padrões que pareciam simbolizar o curso imprevisível da vida. E quanto a você, Tadeu? Perguntou, repentinamente virando-se para olhá-lo diretamente. Por que se envolveu tanto em tudo isso? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Um leve rubor coloriu suas bochechas morenas. Porque reconheço em você algo que busquei toda a minha vida, respondeu com uma honestidade que a deixou sem fôlego. Alguém que entende o que significa existir entre mundos sem pertencer completamente a nenhum. Naquela tarde, enquanto o sol começava seu descenso sobre São Paulo, 3 pessoas unidas por circunstâncias extraordinárias contemplavam futuros que nenhum teria imaginado meses atrás. Uma herdeira que havia limpado pisos durante anos, um pai que descobria sua filha tarde demais e um homem que encontrava conexão nos espaços intermediários da identidade. As heranças mais valiosas não são as que se registram em documentos legais, mas aquelas que transformam silenciosamente quem somos. Pensou Maiara, enquanto as primeiras estrelas começavam a brilhar sobre a cidade que sempre havia sido seu. Lari agora se revelava como apenas um capítulo em uma história muito mais ampla. O primeiro confronto direto entre Maiara e Vitória ocorreu em circunstâncias que nenhuma poderia ter previsto. A Feira Internacional do Vinho em Expo São Paulo havia reunido produtores, distribuidores e aficionados de todo o mundo. O estande da Vinícola Vale dos Sonhos, o mais elegante do pavilhão principal, havia se tornado o centro das atenções graças à apresentação de sua nova linha Premium Herança Ancestral. Maiara, que havia participado ativamente no desenvolvimento do conceito de marketing, supervisionava os últimos detalhes antes da apresentação oficial. Vestida com um terno cor água marinha que realçava o âmbar de seus olhos, movia-se com uma confiança que poucas semanas antes teria parecido impossível. Foi então que Vitória apareceu acompanhada por Eduardo Fernandes, membro do conselho diretor e seu aliado mais leal na empresa. Sua expressão ao ver Maiara dirigindo a equipe de degustação era uma mistura de indignação e desconcerto. "Podes saber o que está acontecendo aqui?" perguntou em voz baixa, mas carregada de tensão. "A apresentação de herança ancestral estava sob minha supervisão. Seu pai considerou apropriado que eu coordenasse o lançamento", respondeu Maiara com calma estudada. "Tenho os documentos com sua autorização se quiser vê-los." Os olhos de Vitória se estreitaram perigosamente. "Meu pai, ou deveria dizer nosso pai", replicou baixando a voz para que só Maiara pudesse ouvi-la. "Achou que eu não descobriria, que não investigaria quem você realmente é." A revelação deixou Maiara momentaneamente sem palavras. Vitória sabia a verdade, mas desde quando? Este não é o lugar nem o momento, conseguiu responder finalmente, consciente dos olhares curiosos de alguns funcionários próximos. "Ao contrário", insistiu Vitória, aproximando-se mais. "É precisamente o momento. 3 gerações da minha família construíram esta empresa e não vou permitir que uma aventureira aparecida do nada arruine tudo." Eduardo Fernandes, percebendo a tensão crescente, tentou intervir. "Vitória, há muita gente aqui. Talvez devêssemos..." "Aventureira", interrompeu Maiara, sentindo como décadas de injustiças e subestimação cristalizavam-se nesse insulto. "Passei 3 anos limpando os pisos por onde você caminhava, sem sequer me olhar nos olhos. E agora resulta que tenho tanto direito quanto você de estar aqui." A discussão teria escalado se não fosse pela chegada de Augusto, que se movia com a ajuda de uma bengala que recentemente começara a utilizar. Sua presença impôs silêncio imediato. "A apresentação começa em 5 minutos, anunciou, com autoridade que não admitia réplica. "Qualquer assunto pessoal pode esperar, mas o dano já estava feito." Durante a apresentação, a tensão entre as 2 mulheres era palpável para qualquer um que prestasse atenção. Os jornalistas, com seu instinto para o drama,
começaram a murmurar e tomar notas que iam além do lançamento do produto. Nessa mesma noite, em seu escritório na fazenda, Augusto confrontou ambas. Isto é exatamente o que eu queria evitar, disse com severidade. Transformar um assunto familiar em espetáculo público. Familiar. Vitória riu sem humor. Ela apareceu há meses. Eu estive ao seu lado toda a minha vida. E nunca mostrou verdadeiro interesse pela essência da vinícola. Respondeu ele com dureza incomum. Para você sempre foi um símbolo de status, não uma paixão. As palavras caíram como chicotadas. Maiara, desconfortável por presenciar um confronto tão íntimo, tentou se retirar. Fique, ordenou Augusto. Isto nos diz respeito aos três. Foi então quando, para surpresa de ambas as mulheres, extraiu uma pasta com o logo de um dos jornais mais importantes do Brasil. Amanhã publicarão isto, disse mostrando-lhes um rascunho de artigo intitulado Herdeira oculta o segredo familiar que abala o Império Vinícola Vale. Um jornalista investigativo conectou os pontos. Nossa história familiar será de domínio público. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. A notícia não só afetaria suas vidas pessoais, mas também a percepção pública da empresa, as relações com investidores, a confiança dos acionistas. Podemos detê-lo, sugeriu Vitória, recuperando a compostura. Temos contatos, podemos pressionar o editor. Não, interrompeu Augusto. Chega de segredos. Eles já causaram dano demais. Voltou-se para Maiara, cujo rosto refletia a mesma consternação. Você também não pode continuar se escondendo, disse-lhe com gentileza. A verdade tem um preço, mas o segredo custa muito mais. Naquela noite, enquanto São Paulo dormia, Maiara permaneceu acordada em sua pequena casa contemplando as paredes que haviam sido testemunhas de sua vida anterior. O telefone havia tocado incessantemente jornalistas que já haviam obtido seu número antigos, conhecidos repentinamente, interessados em reconectar até mesmo sua senhoria, perguntando discretamente se as circunstâncias haviam mudado. O preço da verdade começava a se manifestar. Sua privacidade, seu anonimato, a simplicidade de uma vida sem expectativas alheias. Tudo isso ficava para trás. Quando a alvorada começava a se insinuar, a campainha da porta soou. Para sua surpresa, Tadeu estava ali com olheiras que denunciavam uma noite tão insone quanto a sua. Vi o rascunho do artigo. Explicou sem preâmbulos. Augusto me mostrou. Pensei que pudesse precisar de um amigo. A palavra amigo pareceu insuficiente para definir o que se havia desenvolvido entre eles, mas ambos a aceitaram como um ponto de partida seguro. Tudo vai mudar. Que amanhã, disse ela, convidando-o a entrar. Nada mais será como antes. Nada é nunca como antes, Maiara, respondeu ele, observando com curiosidade o espaço modesto, mas impecável. Cada dia somos pessoas diferentes das que fomos ontem. Enquanto preparava café na cozinha, Maiara refletia sobre a sabedoria, simples mas profunda daquele homem que havia aparecido em sua vida no momento exato em que mais precisava de uma âncora. Tenho medo, Tadeu, confessou, colocando 2 xícaras na mesa. Não do artigo nem do que as pessoas possam pensar, mas de mim mesma. De não saber quem sou realmente entre tantas versões possíveis. Ele tomou sua mão sobre a mesa. Um gesto que parecia tão natural quanto inesperado. Você é exatamente quem sempre foi, disse com convicção. A mulher que estudou em segredo enquanto limpava pisos. A que reconheceu uma cláusula enganosa em um contrato internacional. A que cuida de um pai recém-descoberto com a mesma devoção com que cuidou de sua mãe. Os nomes e títulos mudam, Maiara. A essência não. Enquanto o sol de junho começava a iluminar a pequena sala, revelando partículas de poeira similares, às que Maiara havia observado meses atrás na biblioteca de Augusto, compreendeu que havia alcançado um ponto de inflexão do qual não havia retorno possível. A verdade não nos liberta imediatamente primeiro. Nos desorientamos, depois nos desafia. E só então, se tivermos a coragem de abraçá-la completamente, nos liberta. Pensou enquanto o aroma do café recém-preparado e a presença silenciosa de Tadeu criavam um pequeno oásis de calma antes da tempestade midiática que se aproximava. A capa da Folha de São Paulo, o jornal mais respeitado do país, mostrava uma composição impactante à esquerda,
uma fotografia antiga de Clarice Rocha Medeiros. Em sua juventude à direita, Maiara na recente apresentação de Herança Ancestral. A semelhança entre mãe e filha resultava inegável sob a manchete De doméstica a herdeira, a filha secreta do Império Vale. Em questão de horas, a notícia havia se propagado por meios nacionais e internacionais. A história tinha todos os elementos de um melodrama riqueza segredos familiares. Uma herdeira, que havia trabalhado como empregada doméstica, conexões com a aristocracia portuguesa. A vida privada de Maiara havia se convertido em entretenimento público. Sentada no escritório corporativo junto a Augusto e os advogados da empresa, escutava as estratégias propostas para lidar com a crise midiática. Devemos emitir um comunicado oficial confirmando a relação familiar, explicava Javier Moraes, diretor de Relações Públicas. A transparência é nossa melhor opção agora. Mas precisamos controlar a narrativa, acrescentou Ricardo Beltrão, assessor, Legal Principal. Apresentar isto como o reencontro comovente de um pai com sua filha, não como um escândalo corporativo. Maiara observava a discussão como se ocorresse a quilômetros de distância. Os termos gestão de imagem, percepção pública e estratégia comunicacional flutuavam ao seu redor sem tocá-la realmente. Sua mente estava ocupada com preocupações mais imediatas. Sua vizinha, Dona Mercedes, assediada por jornalistas, seus antigos colegas do Instituto Cultural, sendo entrevistados sobre ela, a pequena privacidade que tanto havia valorizado, desintegrando-se, sob o escrutínio público. Maiara, a voz de Augusto a trouxe de volta ao presente. Você concorda com a abordagem? O que for necessário para proteger a empresa, respondeu automaticamente. Não perguntei pela empresa, esclareceu. Ele com suavidade. Perguntei por você, o que você quer? A pergunta a desconcertou. Durante toda a sua vida adulta, seus desejos pessoais haviam sido secundários frente a necessidades mais urgentes. Cuidar de sua mãe doente, manter um teto sobre suas cabeças, sobreviver com dignidade. A ideia de priorizar seus próprios desejos resultava quase incompreensível. Quero tempo, respondeu finalmente. Tempo para assimilar quem sou agora. Sua resposta foi interrompida pela chegada apressada de Tadeu, que trazia consigo um envelope pardo. Desculpem a interrupção, disse visivelmente agitado. Mas isto não pode esperar. Dentro do envelope havia um fax recém-chegado de Portugal, uma notificação legal do escritório Martins e Associados de Lisboa, informando que representantes da família Rocha Medeiros chegariam ao Brasil em 3 dias para se reunir com Maiara. A comunicação mencionava assuntos urgentes relacionados com a sucessão e patrimônio familiar. Estão agindo com surpreendente rapidez, comentou Ricardo Beltrão, examinando o documento. Isso sugere que tem se preparado para este momento há algum tempo. Ou que tem medo de perder o controle de algo, acrescentou Augusto com desconfiança. A reunião continuou com discussões técnicas sobre protocolos e estratégias, mas Maiara mal escutava. Sua mente viajava a esse passado recém-descoberto, tentando imaginar a vida de sua mãe, naquela Portugal convulsa do pós-Salazar, as circunstâncias que a trouxeram ao Brasil, as decisões que tomou para proteger sua filha. Ao terminar, enquanto todos se retiravam, Tadeu permaneceu para trás esperando-a. Há algo mais, disse quando ficaram a sós. Algo que preferi não mencionar diante de todos. Entregou-lhe um envelope menor pessoal. Sua vizinha, Dona Mercedes, me pediu que lhe entregasse isto. Disse que um homem o deixou esta manhã. Dentro havia um cartão de visita, Rafael Mendonça, investigador particular, e uma nota manuscrita. Tenho informações sobre sua mãe que não aparecerão nos jornais. Assuntos relacionados com sua partida de Portugal. Se deseja conhecê-las, estarei no Hotel Maxud Plaza esta noite. O coração de Maiara deu um salto. Que segredos adicionais poderia haver que não tivessem vindo à luz? Irei com você, disse Tadeu ao ver sua expressão. Não deveria enfrentar isto sozinha. O Hotel Maxud Plaza, uma joia arquitetônica, no centro de São Paulo, mantinha a elegância discreta de outra época. No lobby de mármore e madeira nobre, Rafael Mendonça os esperava um homem de uns 60, anos com cabelo grisalho e olhos perspicazes que denotavam décadas de observação profissional.
Agradeço que tenha vindo, senhorita Vale, disse utilizando o sobrenome paterno com naturalidade. Ou talvez prefira Rocha Medeiros. Maiara está bem, respondeu ela desconfortável com qualquer das alternativas. Acomodaram-se em um canto reservado do bar do hotel. A iluminação tênue criava uma atmosfera de confidencialidade apropriada para revelações. Tenho seguido seu caso durante 25 anos, começou Mendonça extraindo um caderno gasto. Fui contratado originalmente por seu avô materno, Dom Francisco Rocha Medeiros, para localizar sua filha quando ela desapareceu de Lisboa em 1978. Meu avô a procurava, perguntou Maiara surpresa. Sempre acreditei que ela havia fugido de sua família. Ao contrário, respondeu Mendonça. Sua mãe foi enviada ao Brasil para protegê-la. A família tinha inimigos poderosos no Portugal pós-Salazar, pessoas que haviam adquirido propriedades Rocha Medeiros durante a ditadura e temiam reclamações legais. Mostrou-lhe fotografias antigas, uma jovem Clarice na Universidade de Lisboa, documentos de embarque para o Rio de Janeiro, recortes de jornais sobre disputas legais por propriedades confiscadas. Sua mãe devia permanecer oculta temporariamente, com uma nova identidade. Mas então conheceu Augusto, apaixonou-se e engravidou. E as circunstâncias mudaram. Quando a situação em Portugal finalmente se estabilizou e era seguro retornar, ela decidiu permanecer no Brasil, construindo uma vida simples, mas autêntica. Por que nunca reclamou sua herança? Perguntou Tadeu, que havia permanecido em silêncio até então. Porque vinha com condições inaceitáveis para ela, respondeu Mendonça. Casamentos arranjados, compromissos sociais, uma vida predeterminada. Sua mãe escolheu a liberdade sobre a fortuna, senhorita. Maiara sentiu uma nova admiração pela mulher que a havia criado. Cada revelação mostrava uma dimensão adicional de sua coragem e determinação. Há algo mais que deve saber, continuou Mendonça, extraindo um envelope selado. Seu avô faleceu há 3 meses. Em seu testamento, deixou instruções específicas. Se sua neta fosse finalmente localizada, deveria receber isto pessoalmente. O envelope continha uma carta manuscrita e uma chave antiga. Maiara leu em silêncio, as lágrimas acumulando-se em seus olhos, enquanto as palavras de um avô que nunca conheceu atravessavam décadas para alcançá-la. Minha querida neta, quando ler estas linhas, eu já não estarei aqui. Passei minha vida procurando por você, arrependido das circunstâncias que separaram nossa família. Sua mãe tomou decisões valentes que só com o tempo cheguei a compreender e respeitar. A chave que acompanha esta carta abre um cofre no Banco de Portugal. Seu conteúdo é seu por direito, mas vem com uma escolha, não uma obrigação. Qualquer que seja a sua decisão, conte com minha bênção. Com amor eterno, seu avô Francisco. No silêncio que se seguiu, Maiara sentiu como os ecos do passado reverberavam em seu presente, criando ondas que alterariam inevitavelmente seu futuro. A chave em sua mão pequena e aparentemente insignificante representava uma porta para uma identidade que ainda não sabia se queria reivindicar. O passado nunca está realmente morto, nem sequer é passado. Pensou, recordando uma frase lida em algum dos livros que havia limpado durante anos. Vive em nós, moldando nossas decisões, mesmo quando acreditamos estar livres de sua influência. A chegada dos representantes da família Rocha Medeiros coincidiu com uma das tempestades mais intensas da temporada. O céu sobre São Paulo havia se escurecido repentinamente naquela tarde de julho, desencadeando um dilúvio que convertia as ruas em rios e o mundo exterior em uma aquarela difusa atrás dos vidros embaçados. No salão principal da fazenda, Serra Verde, Maiara observava a chuva enquanto esperava nervosamente. O som rítmico das gotas contra as janelas acompanhava o tamborilar de seus dedos sobre o braço da poltrona. Ao seu lado, Augusto projetava uma calma que contrastava com sua própria inquietação. Tadeu, presente como apoio moral e assessor financeiro, revisava documentos uma última vez. Lembre-se que não está obrigada a aceitar nada hoje, recordou-lhe. Augusto cobrindo sua mão com a sua, em um gesto paternal que ainda lhe resultava novo. Apenas escute o que tem a dizer. O som de veículos aproximando-se pelo caminho de cascalho anunciou a chegada dos visitantes. Maiara levantou-se alisando.
Desnecessariamente, seu vestido azul marinho preparando-se para enfrentar outra faceta de sua complicada herança. Os recém-chegados entraram sacudindo a chuva. Antônio Rocha Medeiros, um homem de uns 50 anos, com o porte aristocrático de quem nunca questionou seu lugar no mundo. Selena Cardoso, a advogada familiar elegante e precisa em cada gesto e para surpresa de todos, Duarte Rocha Medeiros, um jovem de aproximadamente 30 anos, cuja semelhança com Maiara resultava perturbadora. Prima, disse Duarte avançando diretamente em sua direção, ignorando protocolos. Finalmente nos conhecemos. O abraço inesperado a deixou momentaneamente paralisada. Era a primeira vez que alguém a reconhecia instintivamente como família, sem explicações nem provas necessárias. A semelhança entre ambos falava por si: os mesmos olhos cor de âmbar, a mesma curva no sorriso, gestos similares que transcendiam continentes e gerações. As apresentações formais continuaram. Antônio, que resultou ser seu tio, segundo mantinha uma atitude reservada, mas respeitosa. Selena Cardoso dispôs documentos sobre a mesa central enquanto explicava a situação legal. A herança Rocha Medeiros é considerável, mas complexa, explicou com sotaque português elegante. Propriedades no Alentejo e em Lisboa, ações em empresas europeias, coleções artísticas e, o mais importante, o morgadio familiar que data do século XVII. Morgadio? Perguntou Maiara confusa. Um título nobiliárquico e propriedades vinculadas que não podem ser divididas, esclareceu Selena. Segundo a modificação testamentária de seu avô, você é a herdeira direta do título de Condessa de Rocha Medeiros. A notícia caiu como um raio na sala. Augusto trocou olhares com Tadeu, ambos compreendendo as implicações que Maiara apenas começava a assimilar. Tudo isso exigiria minha presença em Portugal, suponho, disse finalmente, tentando manter a voz firme. Inevitavelmente, confirmou Antônio, intervindo pela primeira vez. As propriedades requerem atenção direta a assuntos legais pendentes desde o regime de Salazar, e o título implica certas responsabilidades sociais. O que meu pai tenta dizer, interrompeu Duarte com uma franqueza refrescante, é que a família espera que retorne às suas raízes, que assuma seu lugar na sociedade lisboeta, e provavelmente que se case com alguém apropriado para manter a linhagem. Duarte, repreendeu Antônio, é a verdade, pai. Ela merece saber. Maiara sentiu como sua respiração acelerava. De repente, o espaçoso salão parecia ter se reduzido às dimensões de uma gaiola dourada. Preciso de ar, disse, levantando-se abruptamente. Sem se importar com a chuva torrencial, saiu para a varanda coberta. O ar carregado de ozônio encheu seus pulmões, enquanto contemplava os campos de vinhedos que se estendiam até o horizonte, agora difusos por cortinas de água. Duarte a seguiu, oferecendo-lhe um lenço de seda. Desculpe minha franqueza, disse, apoiando-se no corrimão junto a ela. Mas cresci vendo como essas expectativas asfixiaram meu pai e meu avô. Não queria que a pegassem desprevenida. Por que me procuraram realmente? Perguntou Maiara, enfrentando-o diretamente. Vocês têm o dinheiro, as propriedades, a posição social. Por que complicar tudo agora? Duarte sorriu com melancolia. Porque o testamento de meu avô é específico. Sem a herdeira legítima, tudo passa a fundações beneficentes. Nada permanece na família. Então sou um meio para conservar a fortuna, concluiu ela com amargura. Para meu pai e os advogados, provavelmente, concedeu Duarte. Para mim, você é a confirmação de que existem alternativas. Sua mãe teve a coragem de escolher seu próprio caminho. Eu busco a mesma coragem. A confissão a surpreendeu. Observou seu recém-descoberto primo, com novos olhos, reconhecendo nele a mesma inquietação que sentia, a tensão entre o dever e o desejo, entre expectativas externas e impulsos internos. Quando retornaram ao salão, a discussão havia adquirido um tom mais técnico. Tadeu questionava detalhes sobre impostos internacionais e transferência de ativos, enquanto Augusto observava o intercâmbio com expressão indecifrável. Precisaremos que viaje a Lisboa o quanto antes, estava dizendo Selena. Há documentos que devem ser assinados pessoalmente diante de notários portugueses. E se eu decidisse renunciar a tudo?
Perguntou Maiara, repentinamente provocando um silêncio absoluto. E se decidisse que não quero esse título nem essas propriedades, a advogada a olhou como se tivesse sugerido algo absurdo. Tecnicamente é possível, mas por que alguém rejeitaria semelhante fortuna? Pela mesma razão que minha mãe o fez, respondeu Maiara, para manter a liberdade de escolher seu próprio caminho. Nesse momento, Vitória Vale entrou, no salão encharcada pela chuva e com expressão de fúria apenas contida. Todos se voltaram para ela surpresos por seu aparecimento inesperado. Então é verdade, disse olhando para os visitantes e depois para a Maiara. Não só vem reclamar a empresa do meu pai, como também resulta que é uma maldita aristocrata. Vitória, repreendeu a Augusto, este não é o momento. Quando será o momento, pai? Replicou ela com os olhos brilhantes de lágrimas contidas. Quando assinar tudo em nome dela, quando eu tiver ficado sem nada. A tensão na sala era palpável. Maiara compreendeu que estava presenciando o medo mais profundo de Vitória, não apenas perder a empresa familiar, mas o amor e reconhecimento de seu pai. Nunca quis tirar nada de você, disse Maiara com suavidade, aproximando-se dela. Nem a empresa, nem seu lugar na família. Não se atreva a sentir pena de mim, disparou Vitória recuando. Não preciso da sua compaixão. Não, é compaixão, respondeu Maiara. É compreensão. Ambas estamos presas em circunstâncias que não criamos. A chuva aumentava lá fora como um eco das tempestades emocionais que se desenvolviam dentro. Tadeu observava Maiara com admiração silenciosa, reconhecendo sua tentativa de construir pontes onde outros só viam abismos. Augusto, esgotado pela tensão, finalmente se levantou. Creio que tivemos o suficiente por hoje, disse com autoridade. Nossos convidados devem estar cansados da viagem. Continuaremos esta discussão amanhã, quando as emoções tiverem se acalmado. Enquanto os representantes da família Rocha Medeiros se retiravam para seus quartos designados, Vitória saiu precipitadamente, rejeitando qualquer tentativa de reconciliação. Maiara ficou contemplando a tempestade através das janelas, sentindo que sua vida havia se convertido naquela paisagem bela, mas violenta e imprevisível e potencialmente destrutiva. Tadeu aproximou-se silenciosamente, oferecendo-lhe uma xícara de chá. As decisões mais importantes raramente são entre o bom e o mal, disse com sabedoria tranquila. Costumam ser entre o complicado e o impossível. Maiara aceitou a xícara agradecendo sua presença constante em meio ao caos. As tempestades mais ferozes não são as que açoitam o mundo exterior, mas as que travamos em silêncio dentro, de nós mesmos. Pensou enquanto os relâmpagos iluminavam momentaneamente a paisagem, revelando a beleza selvagem que só emerge quando os elementos se desatam por completo. O amanhecer após a tempestade trouxe consigo uma claridade quase dolorosa. Os primeiros raios de sol atravessavam o ar lavado pela chuva, criando prismas de luz que dançavam sobre as gotas ainda aderidas às janelas. Maiara, que mal havia dormido, contemplava este espetáculo natural da varanda do quarto, que agora ocupava permanentemente na fazenda Serra Verde. A noite havia sido um turbilhão de pensamentos contraditórios. Cada possível decisão abria caminhos divergentes, futuros alternativos, que se desdobravam como ramos de uma árvore infinita. Portugal ou Brasil? Fortuna ou liberdade? O dever para com um legado recém-descoberto? Ou a lealdade para com a vida que havia construído? Uma suave batida na porta interrompeu suas reflexões. Para sua surpresa, era Vitória quem apareceu no umbral com expressão indecifrável. "Posso entrar?" perguntou com uma formalidade incomum. Maiara assentiu desconcertada por esta visita inesperada. Vitória avançou até a varanda contemplando em silêncio a mesma paisagem antes de falar. "Passei a noite revisando antigos álbuns familiares." Começou sem olhá-la diretamente. "Encontrei isto." Estendeu-lhe uma fotografia desbotada, Augusto jovem sorridente, com uma mulher formosa que Maiara reconheceu imediatamente como sua mãe. Estavam no que parecia ser uma feira com luzes coloridas difusas ao fundo. "Sempre esteve ali em nosso álbum familiar", continuou Vitória. "Durante anos olhei esta foto sem saber que estava vendo sua mãe, sem saber que meu pai guardava
esta lembrança enquanto construía outra vida. Havia vulnerabilidade em sua voz, uma rachadura na armadura de hostilidade que sempre havia mostrado. A verdade é complicada, não é? Acrescentou finalmente olhando-a nos olhos. Passei semanas odiando você por aparecer do nada e ameaçar tudo o que eu acreditava seguro. Mas ontem à noite compreendi algo. Você também não pediu por isso. O reconhecimento tão simples, mas profundo, criou uma ponte inesperada entre ambas. Nunca quis ser uma ameaça para você, respondeu Maiara com sinceridade. Nem sequer sabia quem era realmente até alguns meses atrás. Vitória. Sentou-se na beira da cama repentinamente exausta. Sabe por que estou realmente zangada? Não é pela empresa nem pela herança. É porque durante toda a minha vida tentei desesperadamente ganhar o respeito e a aprovação do meu pai. Estudei o que ele queria, trabalhei, onde ele sugeriu. Tentei demonstrar-lhe meu valor constantemente. E você simplesmente chega e se conecta com ele de uma maneira que eu nunca pude. A confissão despojada de orgulho e pretensões revelou a mulher vulnerável sob a fachada de executiva implacável. Maiara compreendeu pela primeira vez que Vitória também havia sido vítima das circunstâncias, presa em expectativas que talvez nunca tivesse questionado. Ele ama você, Vitória, disse Maiara sentando-se junto a ela. Mas talvez ambos tenham buscado conexão em lugares equivocados. Você tentando ser o que acredita que ele quer e ele esperando que compreenda o que nunca lhe explicou. A que se refere? A que a vinícola nunca foi sobre negócios para ele. É sobre tradição arte-terra. É espiritual, não comercial. Mas ele nunca soube como lhe comunicar isso. Vitória guardou silêncio processando aquela perspectiva. Finalmente, com voz apenas audível, perguntou: o que vai fazer com a oferta? Portuguesa. Se aceitar e for embora. Não decidi, confessou Maiara. Mas há algo que quero que saiba, qualquer que seja a minha decisão, nunca tentaria deslocá-la de seu lugar na empresa ou na família. A conversa foi interrompida pela chegada de Augusto, que as observou a ambas com evidente surpresa. Interrompo algo? Perguntou apoiando-se em sua bengala. Na verdade, chega no momento perfeito, respondeu Vitória com uma nova determinação em sua voz. Há algo que quero propor a ambos. O que se seguiu foi uma conversa transformadora que se estendeu por horas, enquanto o sol ascendia no céu limpo após a tempestade. Uma proposta inesperada que mudaria o rumo da Vinícola Vale dos Sonhos e redefiniria os papéis de cada um dentro da empresa familiar. Quando desceram para se reunir com os visitantes portugueses na sala de jantar, onde Tadeu e Duarte conversavam animadamente sobre diferenças culturais entre Pernambuco e o Alentejo, os três Vale haviam alcançado um entendimento que nenhum teria imaginado possível no dia anterior. Selena Cardoso, a advogada portuguesa, percebeu imediatamente a mudança na dinâmica familiar. Parece que tiveram uma manhã produtiva, comentou estudando-os com interesse profissional. Muito produtiva, confirmou Augusto. Minha filha Vitória tem uma proposta que poderia resolver vários de nossos dilemas simultaneamente. Todos os olhos se voltaram para Vitória, que pela primeira vez desde o início desta história familiar, parecia completamente segura de si. Proponho uma reestruturação da Vinícola Vale dos Sonhos, começou com voz clara. Uma que incorpore a experiência internacional e os contatos europeus dos Rocha Medeiros, enquanto preserva a essência tradicional que meu pai cultivou durante décadas. Desdobrou um documento preliminar que havia preparado durante a noite, um plano de expansão internacional, que incluía distribuição exclusiva na Europa, através de canais associados com a família portuguesa, enquanto mantinha a produção e o controle criativo no Brasil. Quanto à herança portuguesa, continuou olhando diretamente para Antônio Rocha Medeiros, sugerimos um fideicomisso compartilhado que permita a Maiara cumprir com suas responsabilidades patrimoniais sem exigir sua residência permanente em Portugal. Antônio franziu o senho, claramente cético. As propriedades históricas requerem supervisão constante. Não é apenas uma questão legal, mas de tradição familiar. Foi então que Duarte interveio com o entusiasmo de quem vê uma oportunidade. Onde outros veem obstáculos,
Eu poderia administrar as propriedades como representante de Maiara, propôs. Sempre me interessei mais pela preservação histórica que pelos negócios corporativos. A proposta provocou uma cascata de discussões técnicas. Selena Cardoso assinalava complicações legais, enquanto Tadeu oferecia soluções fiscais inovadoras. Augusto contribuía com a sabedoria de décadas em negócios internacionais, enquanto Vitória demonstrava um conhecimento de mercados globais que surpreendeu a todos, incluindo seu próprio pai. Maiara observava esta colaboração inesperada, com assombro e gratidão. Pela primeira vez desde que sua vida havia dado uma guinada, sentia que existia um caminho adiante que não requeria sacrificar uma identidade em favor de outra. Quando finalmente alcançaram um acordo preliminar, o sol do meio-dia banhava a sala de reuniões com uma luz dourada que parecia augurar tempos melhores. Antônio Rocha Medeiros, embora ainda reservado, havia aceitado considerar o plano. Duarte não. Ocultava seu entusiasmo ante a perspectiva de assumir um papel significativo na preservação do patrimônio familiar. Mais tarde, enquanto caminhavam pelos vinhedos que se estendiam até onde alcançava a vista, Tadeu e Maiara compartilhavam um momento de calma em meio a tantas mudanças. É extraordinário, comentou ele contemplando a paisagem. Há 24 horas você tinha duas vidas separadas puxando-a em direções opostas. Agora, de alguma maneira, encontrou um caminho para integrá-las. Não fiz isso sozinha, respondeu ela, olhando com uma gratidão que ia além das palavras. Você esteve ao meu lado em cada momento desta loucura. O sol iluminava o perfil de Tadeu, destacando a força tranquila que sempre havia sido seu maior atrativo. Maiara surpreendeu-se contemplando-o com novos olhos, reconhecendo sentimentos que haviam crescido silenciosamente em meio ao caos. O que... Somos exatamente Tadeu? Perguntou repentinamente. Colegas amigos, algo mais. Ele sorriu com aquela covinha na bochecha que ela havia chegado a adorar. Somos duas pessoas que encontraram lar uma na outra, respondeu com simplicidade. O resto são apenas rótulos. Naquele momento, sob o céu infinito de São Paulo, rodeados pelo verde ondulante dos vinhedos que definiam a paisagem e a tradição daquela terra, Maiara sentiu como as peças fragmentadas de sua identidade começavam a se integrar em um todo coerente e novo. O amanhecer não apenas ilumina o mundo exterior, mas às vezes traz claridade aos cantos mais escuros do nosso ser. Pensou enquanto o vento balançava suavemente as vinhas, criando ondas esmeralda, que pareciam simbolizar as múltiplas possibilidades que agora se estendiam diante dela. A sala de reuniões da Receita Federal no centro de São Paulo mantinha essa frieza institucional que parece desenhada para intimidar. Paredes de um branco imaculado, móveis funcionais sem concessões estéticas e o onipresente brasão nacional, presidindo cada reunião como um lembrete silencioso do poder do Estado. Maiara, sentada entre Tadeu e Ricardo Beltrão, o assessor legal principal da vinícola Vale dos Sonhos, repassava mentalmente a estratégia que haviam preparado durante semanas. À sua frente, 3 auditores com expressões impenetráveis revisavam documentos com meticulosidade burocrática. A investigação fiscal que ameaçava a empresa havia surgido inesperadamente após a publicidade midiática dos últimos meses. Como havia assinalado Tadeu, nada atrai mais a atenção da Receita Federal que uma fortuna repentinamente descoberta. Segundo nossos registros, começou a auditora principal, uma mulher de meia-idade com óculos de armação preta, existem discrepâncias significativas nas declarações de exportação da vinícola Vale dos Sonhos durante os últimos 5 exercícios fiscais. Maiara respirou profundamente. Este era o momento para o qual havia se preparado, o ponto onde seu conhecimento de finanças internacionais, adquirido durante anos de estudo autodidata, se converteria no salva-vidas da empresa. Familiar. Essas aparentes discrepâncias, respondeu com voz serena mas firme, se devem à aplicação do Mercosul em combinação com os acordos bilaterais Brasil-União Europeia que entraram em vigor em distintas datas durante o período analisado. Durante as 2 horas seguintes, Maiara navegou com precisão técnica através do labirinto de regulamentações internacionais, cláusulas de salvaguarda
e particularidades da exportação de bebidas espirituosas. Sua exposição, respaldada por documentação meticulosamente preparada, revelou não apenas um conhecimento profundo da lei fiscal, mas também uma compreensão íntima de como funcionavam realmente as auditorias governamentais. Quando finalmente concluiu o silêncio na sala, tinha uma qualidade diferente. Os auditores trocaram olhares que denotavam um respeito profissional inesperado. Seus argumentos são convincentes, senhorita Vale, concedeu a auditora principal. Revisaremos a documentação adicional que apresentou e lhe notificaremos nossa resolução nos próximos dias. Ao sair do edifício governamental, Tadeu não pôde conter um sorriso de admiração. Isso foi extraordinário, disse enquanto desciam os degraus de mármore. Você os deixou sem argumentos. Aprendi com a melhor, respondeu Maiara com um sorriso melancólico. Minha mãe passou anos ajudando pequenos comerciantes da Feira de Pinheiros com seus trâmites fiscais. Sempre dizia que as regras estão escritas para parecer mais complicadas do que realmente são. Ricardo Beltrão, o advogado corporativo que havia observado toda a reunião com espanto crescente, interveio. Augusto deve saber imediatamente como você conduziu isso. É a primeira vez em 15 anos que vejo esses auditores recuarem. Mas quando chegaram à fazenda, encontraram uma situação inesperada. No pátio central, rodeados de caixas e bagagem, Antônio Rocha Medeiros e Selena Cardoso preparavam-se evidentemente para partir. O que acontece? Perguntou Maiara, confusa com esta partida repentina. Houve desenvolvimentos inesperados em Portugal, explicou Selena com tom profissional. Precisamos retornar imediatamente. Duarte, que observava os preparativos com expressão preocupada, aproximou-se de Maiara. Apareceu documentação nova sobre as propriedades no Alentejo, explicou em voz baixa. Documentos que questionam a titularidade de algumas quintas importantes. Se não respondermos rapidamente, poderíamos perder parte significativa do patrimônio. Por que não me disseram antes? Perguntou Maiara, sentindo uma responsabilidade que semanas atrás teria parecido alheia. Meu pai insistiu em lidar com isso discretamente, respondeu Duarte com frustração evidente. Continua acreditando que pode controlar tudo. Augusto, que havia estado observando a cena da galeria, finalmente se aproximou. O que precisam exatamente? Perguntou diretamente a Antônio, com a autoridade de um homem acostumado a resolver problemas complexos. O aristocrata português hesitou, evidentemente desconfortável em discutir assuntos familiares com estranhos. Precisamos de documentos originais que provem a propriedade contínua durante o regime de Salazar, interveio Selena, mais prática, e a presença física de Maiara em Lisboa para assinar recursos legais antes que expire o prazo de 10 dias. O silêncio que se seguiu estava carregado de implicações. Maiara sentiu como os mundos que havia tentado manter em equilíbrio começavam a colidir novamente. Irei, disse finalmente, mas não sozinha. Olhou para Tadeu, cuja expressão refletia apoio incondicional, e depois para Augusto. Preciso que alguém conheça minha outra herança, continuou, para entender completamente quem sou agora. O que se seguiu foi uma semana de preparativos frenéticos. Enquanto Antônio e Selena retornavam urgentemente a Portugal, Duarte permaneceu no Brasil ajudando a coordenar o necessário para a viagem. Vitória, em uma reviravolta surpreendente, ofereceu sua ajuda para administrar a empresa durante a ausência de seu pai. É o que sempre quis, não é? Uma oportunidade de demonstrar sua capacidade, comentou Augusto, observando-a com curiosidade. Não exatamente, respondeu ela com uma maturidade recém-descoberta. O que sempre quis era sua confiança, o resto vem por acréscimo. No dia anterior à sua partida para Portugal, Maiara visitou pela última vez sua pequena casa na Vila Madalena. As paredes nuas despojadas de fotografias e lembranças, agora empacotadas, pareciam simbolizar o encerramento de um capítulo. Dona Mercedes, sua vizinha de toda a vida, a esperava com café com rapadura e pão doce como tantas tardes ao longo dos anos. Você vai para terras de castelos e reis, comentou a idosa com uma mistura de orgulho e nostalgia. Quem imaginaria, minha filha? Não vou para sempre, Mercedes, esclareceu Maiara, tomando suas mãos enrugadas entre as suas.
Voltarei não importa o que encontre lá. Sei disso, sorriu a idosa, porque esta terra te chama. Está no seu sangue como a terra vermelha e a música de nossa gente. Naquela noite, na varanda da fazenda, Maiara contemplava as estrelas junto a Tadeu. O ar fresco de setembro trazia consigo o aroma de terra molhada e flores noturnas. Tem medo? Perguntou ele, observando como a luz prateada da lua desenhava contornos suaves em seu rosto. Maiara contemplou as estrelas um momento antes de responder, buscando a honestidade que sempre havia caracterizado sua relação com Tadeu. Tenho medo de não me reconhecer ao final desta viagem, confessou finalmente. De me tornar alguém que já não saiba como voltar para casa. Tadeu tomou sua mão entrelaçando seus dedos, com uma naturalidade que falava de uma conexão cada vez mais profunda. O lar nem sempre é um lugar, Maiara, disse com voz suave. O lar nem sempre é um lugar, Maiara, disse com voz suave. Às vezes é uma forma de ser, uma maneira de estar no mundo. E isso você leva consigo para onde quer que vá. A brisa noturna trouxe consigo o som distante de uma sanfona, provavelmente de alguma celebração na cidade vizinha. As notas melancólicas de Asa Branca flutuavam no ar como um lembrete de raízes impossíveis de cortar. Prometa-me algo, disse Maiara, virando-se para olhá-lo diretamente. Prometa-me que se me vir perdendo-me em títulos e sobrenomes compostos, vai me lembrar quem sou realmente. Não será necessário, respondeu ele com um sorriso que iluminou seus olhos, porque você nunca esquecerá. A mulher que limpou pisos, enquanto estudava idiomas em segredo, a que detectou uma cláusula traiçoeira em um contrato internacional, a que acaba de enfrentar 3 auditores da Receita Federal sem pestanejar. Essa essência não se desvanece, por cruzar um oceano. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções não expressas, de sentimentos que haviam crescido entre eles como flores silvestres sem cultivo intencional, mas com uma beleza inegável. Irei com você, disse finalmente Tadeu com uma determinação tranquila. Se me permitir. Maiara o olhou surpresa. A Portugal. Mas a empresa, seu trabalho... Conversei com Augusto, explicou ele. Posso trabalhar remotamente, nos assuntos fiscais enquanto estivermos lá. Além disso, hesitou um momento, há certas tradições pernambucanas que meu avô me ensinou. Uma delas diz que quando você encontra alguém que o enxerga completamente sem máscaras, nem pretensões, não deve perdê-lo de vista. O coração de Maiara deu um salto diante daquela declaração apenas velada. Sem pensar, inclinou-se em sua direção, e seus lábios se encontraram sob o céu estrelado de São Paulo. Um beijo suave e tentativo no início, que logo se aprofundou com a intensidade de sentimentos longamente contidos. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado um limiar do qual não havia retorno. Construiremos pontes, sussurrou ela, apoiando sua testa contra a dele. Pontes entre todos os meus mundos. Na manhã seguinte, enquanto o avião decolava do aeroporto internacional de Guarulhos, Maiara contemplava através da janela como a cidade que sempre havia sido seu lar se tornava cada vez menor, até desaparecer entre as nuvens. Ao seu lado, Augusto revisava documentos com expressão concentrada, enquanto Tadeu lia tranquilamente um livro sobre a história do Alentejo. 3 pessoas unidas pelo destino, viajando em direção a um passado que redefiniria seu futuro. As pontes mais importantes não são as que cruzam rios ou vales, mas as que estendemos entre quem somos e quem poderíamos nos tornar, pensou. Maiara, enquanto o avião se elevava em direção ao leste, levando-a a uma terra ancestral que reclamava sua presença depois de gerações de ausência. Lisboa os recebeu com um resplendor dourado, que parecia emanar das próprias pedras da cidade. O sol do entardecer transformava os edifícios históricos em estruturas quase místicas, banhando-os em uma luz que Maiara nunca havia experimentado. No Brasil mais antiga, de alguma maneira como se os próprios raios carregassem consigo o peso dos séculos. O castelo de São Jorge, com seus pátios intrincados e muralhas milenares, erguia-se como um testemunho da complexa história portuguesa, onde culturas diversas haviam deixado sua marca indelével. Enquanto seguia Duarte pelos labirínticos corredores da antiga fortaleza Maiara, sentia uma estranha familiaridade, como se suas células reconhecessem padrões
que seus olhos viam pela primeira vez. Esta ala do castelo foi restaurada por nosso trisavô depois das invasões francesas, explicava Duarte com o orgulho de quem cresceu rodeado de história. A família Rocha Medeiros sempre esteve vinculada à preservação do patrimônio alentejano. Augusto observava tudo com a curiosidade de quem descobre um novo mundo, enquanto Tadeu tomava notas discretas, sempre atento aos detalhes que poderiam ser relevantes para entender a situação legal que enfrentavam. Antônio Rocha Medeiros os esperava em um salão privado, acompanhado por Selena Cardoso, e um homem mais velho que não haviam conhecido antes, Joaquim Vale, tabelião real, e segundo, explicaram rapidamente o guardião dos arquivos familiares durante os últimos 40 anos. O assunto é mais complexo do que inicialmente acreditávamos, começou Selena sem preâmbulos. Apareceram documentos que questionam a transferência legal das propriedades de olivais no Alentejo durante o regime de Salazar. Joaquim Vale desdobrou sobre a mesa antigas escrituras e mapas amarelados. Estes territórios, explicou apontando extensas áreas marcadas nos mapas, foram supostamente vendidos a compradores italianos em 1936, justo antes que a família saísse de Portugal. Mas agora surgiram alegações de que a venda foi forçada sob coação do regime. E isso é bom ou ruim para nós? Perguntou Augusto, sempre prático. Ambas as coisas, respondeu Antônio. Se pudermos provar a coação, recuperaríamos terras avaliadas em milhões de euros. Mas se falharmos, poderíamos enfrentar reclamações pelas rendas geradas durante décadas. Maiara estudava os documentos com atenção, notando detalhes que os demais pareciam ignorar. Estas assinaturas não coincidem, apontou comparando dois documentos. A rubrica na suposta venda é notavelmente diferente de outros documentos assinados por meu bisavô na mesma época. Joaquim a olhou com surpresa. Você tem razão. É um detalhe que havíamos deixado passar. Minha mãe colecionava caligrafia histórica, explicou Maiara. Ensinou-me a apreciar as nuances da escrita à mão. Um brilho de respeito apareceu nos olhos de Antônio, que até então a havia tratado com certa condescendência aristocrática. A reunião estendeu-se até bem entrada à noite, com discussões técnicas sobre estratégias legais e documentação necessária. Quando finalmente se retiraram para descansar, Maiara sentia-se esmagada pela magnitude do que estava em jogo. O Palácio dos Marqueses, uma das propriedades históricas da família, seria sua residência durante a estadia em Lisboa. O quarto designado a Maiara era uma suíte opulenta com tetos trabalhados do século XVI e janelas que davam para jardins de laranjeiras e fontes centenárias. Enquanto se preparava para dormir, uma suave batida na porta anunciou a visita de Tadeu. Como se sente? Perguntou entrando com cautela naquele espaço que parecia saído de um conto de fadas. Como uma impostora, confessou ela sentando-se na beira da cama com o dossel, como se estivesse usando uma fantasia grande demais para mim. Tadeu aproximou-se, sentando-se junto a ela. Vi como você notou as diferenças nas assinaturas. Quando ninguém mais o fez, disse. Isso não foi uma fantasia, Maiara. Foi sua inteligência, sua atenção aos detalhes. As mesmas qualidades que demonstrou toda a sua vida. Mas tudo isso, gesticulou abarcando a grandiosidade do quarto. Como pode me pertencer realmente? Pertence a você pela mesma razão que sua pequena casa na Vila Madalena lhe pertencia, respondeu ele. Porque é parte da sua história. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Na manhã seguinte, fizeram uma visita aos olivais em disputa, dirigindo através do campo alentejano com suas colinas ondulantes, cobertas de oliveiras prateadas, que se estendiam até o horizonte. Maiara experimentou uma conexão visceral com aquela terra que nunca havia pisado. O administrador da quinta, um homem curtido pelo sol chamado Manuel, recebeu-os com a mistura justa de respeito e familiaridade que só gerações de serviço podem cultivar. Os trabalhadores estão muito emocionados por conhecê-la, Condessa, disse utilizando um título, que ainda soava estranho para Maiara. Muitos deles são descendentes de famílias que têm trabalhado nestas terras durante gerações, inclusive antes do regime. O encontro com os trabalhadores do olival resultou ser a experiência mais transformadora até o momento. Homens e mulheres,
De mãos calejadas e rostos marcados pelo sol, aproximaram-se para cumprimentá-la, alguns com lágrimas nos olhos. Uma anciã de 90 anos, apoiada no braço de seu neto, adiantou-se para tomar as mãos de Maiara, entre as suas ásperas, como a casca das oliveiras. Tem os olhos de sua bisavó, disse com voz embargada pela emoção. Eu era apenas uma menina quando a família teve que fugir, mas lembro como a condessa se certificou de que todas as famílias de trabalhadores tivessem provisões antes de partir. Disse que voltariam algum dia. Maiara sentiu como algo se desatava, dentro dela, uma conexão que transcendia o tempo e o espaço. Não era apenas a terra ou os títulos que constituíam sua herança, mas as vidas entrelaçadas com a história de sua família. Augusto observava a cena com uma emoção apenas contida, reconhecendo talvez naqueles trabalhadores do campo o mesmo espírito que havia visto nos colhedores de uva de seus vinhedos em São Paulo. A terra fala o mesmo idioma em todos os lugares, comentou a Tadeu, que fotografava discretamente o momento. O idioma do trabalho, do suor, da paciência. Naquela tarde, enquanto percorriam os olivais centenários tocando a casca rugosa de árvores que haviam presenciado séculos de história portuguesa, Maiara tomou uma decisão que alteraria o curso das negociações. Não quero lutar por estas terras em termos de propriedade legal, anunciou durante o jantar com os advogados e representantes familiares. Quero estabelecer um fideicomisso cooperativo, onde os trabalhadores que mantiveram vivo este lugar durante gerações tenham participação real. A proposta provocou reações contraditórias. Antônio a olhou com indignação, apenas dissimulada, enquanto Duarte sorria com aprovação. Selena Cardoso, sempre prática, começou imediatamente a considerar as implicações legais. Seria uma estrutura sem precedentes para uma propriedade aristocrática, advertiu a advogada. Poderia comprometer outras reivindicações legais. Também poderia fortalecer nossa posição moral, interveio Augusto, compreendendo a visão de sua filha. Demonstraria que não buscamos simplesmente recuperar propriedades por ganância, mas preservar um legado cultural e humano. A discussão estendeu-se até a madrugada, com argumentos técnicos e filosóficos entrecruzando-se. Maiara permaneceu firme, em sua visão, revelando uma determinação que lembrava a todos sua dupla herança, a dignidade aristocrática dos Rocha Medeiros e a integridade trabalhadora de sua criação brasileira. 3 dias depois, enquanto assinava os documentos que estabeleciam o fideicomisso cooperativo de Olivais Rocha Medeiros, Maiara sentiu que completava um círculo iniciado gerações atrás. Ao seu lado, Tadeu observava com orgulho silencioso, enquanto Augusto apertava mãos com os representantes dos trabalhadores. Naquela noite, nos jardins perfumados do Palácio dos Marqueses, sob um céu estrelado surpreendentemente similar ao de São Paulo, Tadeu finalmente colocou em palavras o que havia se construído entre eles. Eu te amo, Maiara, disse com a simplicidade de uma verdade evidente. Não a condessa, não a herdeira, não a executiva. A você com todas as suas contradições e complexidades. Ela o olhou sob a luz prateada da lua portuguesa, reconhecendo em seus olhos o mesmo olhar honesto que havia sido sua âncora durante meses de transformações. Eu amo você, respondeu, sentindo como as palavras liberavam algo profundo dentro dela, por me ver completamente quando nem eu mesma sabia quem era. Seu beijo selou uma promessa que transcendia continentes e heranças, títulos e fortunas, uma promessa de autenticidade em um mundo de aparências. Na véspera de seu retorno ao Brasil, enquanto preparavam as malas e os documentos finais, Duarte entregou-lhes um pequeno cofre de madeira entalhada. Encontramos isto no cofre familiar, explicou. Tem seu nome, ou melhor, o nome que sua mãe pensava lhe dar originalmente. Dentro do cofre havia um medalhão de ouro, com uma gravação intrincada, o brasão familiar entrelaçado com símbolos indígenas brasileiros e uma inscrição no verso "Para a Luz Maria Ponte entre dois mundos". Maiara segurou o medalhão enquanto lágrimas silenciosas rolavam por suas bochechas. Minha mãe sempre me chamava minha luzinha, murmurou. Nunca entendi por quê. Augusto, observando do umbral, sentiu como as peças finais do quebra-cabeça se encaixavam.
Clarice sempre soube que algum dia você encontraria seu caminho de volta, disse com voz embargada pela emoção. Não apenas a Portugal, mas a sua verdadeira identidade, uma ponte entre mundos. Enquanto o avião decolava do aeroporto, de Lisboa levando-os de volta ao Brasil, Maiara contemplava o medalhão entre seus dedos. Já não se sentia dividida entre identidades contraditórias, mas enriquecida por todas elas. O sangue da terra corre por nossas veias, não importa onde tenhamos nascido ou crescido. Pensou enquanto Tadeu dormia tranquilamente, com sua cabeça apoiada em seu ombro. E é esse sangue compartilhado que nos conecta através de oceanos e gerações, lembrando-nos que todas as divisões são, em última análise, ilusões que nós mesmos criamos. A fazenda Serra Verde resplandecia sob o sol de dezembro. Os preparativos para a celebração de Nossa Senhora da Conceição haviam transformado o pátio central em um espaço festivo com guirlandas de flores pendendo das arcadas coloniais e o aroma de comida tradicional flutuando no ar. 6 meses haviam transcorrido desde o retorno de Portugal, meses de transformações profundas, tanto na vinícola Vale dos Sonhos como nas vidas pessoais de todos os envolvidos. A empresa havia experimentado uma expansão sem precedentes em mercados europeus graças às conexões estabelecidas através da família Rocha Medeiros, enquanto mantinha suas raízes firmemente plantadas na tradição vinícola paulista. Maiara, vestida com um elegante traje regional bordado à mão, supervisionava os últimos detalhes da celebração, que reuniria funcionários de todos os níveis da empresa, desde colhedores até executivos. Sua transformação era evidente não apenas em sua aparência, mais confiante, mais integrada consigo mesma, mas na forma como os outros a percebiam, com um respeito que ia além de sua posição ou título. Tudo está perfeito, aprovou Vitória, aproximando-se com um tablet, onde revisava a lista de convidados. Duarte acaba de confirmar que seu voo aterriza a tempo. A relação entre ambas as mulheres havia evoluído para uma colaboração inesperada, mas efetiva. Vitória, liberada da pressão de ser a única herdeira, havia descoberto sua verdadeira paixão no desenvolvimento de novos mercados, enquanto Maiara ocupava-se da preservação da tradição e da qualidade artesanal que definia os produtos Vale. E papai? Perguntou Maiara, ainda maravilhada pelo quão natural soava essa palavra em seus lábios, terminando de se vestir. Hoje se sente especialmente bem, respondeu Vitória com uma sombra de preocupação que nunca abandonava sua voz quando falava da saúde de Augusto. A doença progredia mais lentamente do que os médicos haviam prognosticado, mas seus efeitos eram inegáveis. Os dias bons como hoje eram tesouros que toda a família atesorava conscientemente. Na capela da fazenda, Tadeu acendia uma vela diante da imagem da Virgem. Sua própria vida havia experimentado transformações profundas, não apenas por seu relacionamento com Maiara, que havia florescido em um amor maduro e sereno, mas pela descoberta de seu próprio lugar nesta história entrelaçada de famílias e continentes. Sempre soube que você tinha um coração nobre, disse a voz de Augusto às suas costas. Desde o primeiro dia em que o contratei. Tadeu virou-se surpreso pela presença do patriarca. Augusto, impecavelmente vestido com um terno tradicional, de linho claro, apoiava-se ligeiramente em uma bengala entalhada em jacarandá. Só tento estar à altura das circunstâncias, respondeu Tadeu com humildade. Você está à altura de muito mais que isso, disse Augusto, colocando uma mão em seu ombro. Está à altura do amor que minha filha merece. Antes que Tadeu pudesse responder, a porta da capela abriu-se novamente, revelando Maiara, que os observava com curiosidade. Conspirando na casa de Deus, brincou, aproximando-se para tomar o braço de seu pai. Os convidados estão chegando. A celebração desenvolveu-se como um testemunho vivo da integração entre tradição e renovação. Músicos interpretavam canções tradicionais, enquanto um grupo de dança contemporânea apresentava uma reinterpretação de lendas indígenas. Funcionários da vinícola compartilhavam mesa com executivos internacionais, enquanto as crianças corriam entre as flores e as fontes do pátio. Duarte havia chegado de Portugal, trazendo consigo não apenas notícias do sucesso do fideicomisso cooperativo de Olivais, mas também
amostras do primeiro azeite produzido sob o novo modelo, garrafas, etiquetadas com um logo que combinava elementos heráldicos portugueses com motivos brasileiros. Quando chegou o momento dos discursos formais, foi Augusto quem se levantou primeiro, apoiando-se ligeiramente em sua bengala. Sua figura ainda imponente apesar da doença, comandou imediatamente a atenção de todos os presentes. Há um ano, começou com voz clara que chegava até os cantos mais afastados do pátio. Acreditava estar presenciando o ocaso de tudo o que havia construído. A doença avançava e temia que o legado de gerações se perdesse. Fez uma pausa percorrendo com o olhar os rostos atentos. Hoje celebramos não um ocaso, mas um amanhecer. Um amanhecer que chegou da forma mais inesperada, através de uma ligação telefônica atendida por quem então acreditava ser simplesmente uma funcionária leal. Seus olhos pousaram em Maiara, transmitindo um amor paternal que transcendia os anos perdidos. Minha filha Maiara nos ensinou que as verdadeiras pontes não se constroem com cimento e aço, mas com coragem e integridade e a vontade de reconhecer a humanidade em cada pessoa, não importa sua origem ou posição. Vitória foi a seguinte, a falar surpreendendo a muitos com a humildade e graça de suas palavras. Durante anos vivi temendo perder o que considerava meu direito por nascimento, confessou. Hoje compreendo que os direitos mais importantes não são os que herdamos, mas os que ganhamos através de nossas ações e escolhas diárias. Quando finalmente foi a vez de Maiara, um silêncio expectante caiu sobre a assembleia. Levantou-se com a dignidade tranquila que havia chegado a caracterizá-la o medalhão português, brilhando sobre seu peito junto ao colar de sementes brasileiras. Há um ano eu limpava livros na biblioteca desta fazenda, começou provocando. Murmúrios surpresos entre aqueles que não conheciam sua história completa. Hoje administro empresas em 2 continentes e carrego títulos que nunca imaginei. Mas nenhuma dessas transformações externas se compara à jornada interior que realizei. Seu olhar percorreu os rostos familiares Augusto, cuja doença havia sido, paradoxalmente, o catalisador de seu reencontro. Vitória, que havia evoluído de rival a aliada, e irmã Duarte, o primo, que havia aparecido como uma ponte para sua herança. Portuguesa e finalmente Tadeu, cujo amor constante havia sido sua âncora em tempos turbulentos. Aprendi que somos mais que nossas origens e mais que nossos destinos, continuou. Somos as escolhas que fazemos cada dia, as mãos que estendemos, as pontes que construímos entre mundos aparentemente irreconciliáveis. Enquanto falava, o sol começava a se pôr banhando o pátio nessa luz dourada, que parece suspender o tempo. Tadeu a observava com amor evidente, segurando em sua mão uma pequena caixa que havia levado consigo o dia todo, esperando o momento perfeito. A verdadeira herança não se mede em hectares de terra ou em contas bancárias, continuou Maiara. Mede-se em vidas tocadas em tradições honradas e renovadas na coragem de ser autênticos, mesmo quando o mundo espera que nos conformemos em ser menos do que podemos ser. Quando terminou seu discurso, um silêncio reverente precedeu a ovação, que finalmente explodiu. Augusto aproximou-se para abraçá-la, lágrimas não dissimuladas, brilhando em seus olhos. Sua mãe estaria tão orgulhosa, sussurrou em seu ouvido. Tão orgulhosa quanto eu estou. A celebração continuou, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu noturno. Casais dançavam ao ritmo da música, crianças perseguiam, vagalumes nos jardins e o futuro parecia desdobrar-se com possibilidades infinitas. Foi então que Tadeu procurou Maiara entre a multidão, guiando-a discretamente para os jardins traseiros, onde a fonte centenária murmurava sua canção eterna, e as buganvílias criavam manchas de cor intensa sob a luz da lua. Há algo que tenho querido perguntar, disse quando finalmente estavam sozinhos. Algo que tenho levado comigo desde Portugal. Extraiu a pequena caixa de veludo de seu bolso. Dentro um anel reluzia com a elegância simples de uma joia que atravessou gerações, uma safira rodeada de pequenos diamantes em um engaste de ouro branco. Pertenceu à minha avó pernambucana, explicou. A mulher mais valente que conheci, até conhecer você. Ajoelhou-se diante dela segurando o anel como uma promessa.
Maiara Vale Rocha Medeiros, ou simplesmente Maiara, como sempre será para mim, concederia-me a honra de compartilhar sua vida comigo, não como condessa ou empresária, ou herdeira, mas como a mulher extraordinária, que é em todas as suas dimensões. As lágrimas que haviam ameaçado durante toda a noite finalmente fluíram livremente pelas bochechas de Maiara. Nesse momento, todas as identidades que havia navegado durante meses convergiram em uma certeza cristalina. Este homem havia completamente, sem fragmentações nem contradições. Sim, respondeu estendendo sua mão esquerda. 1000 vezes sim. Enquanto Tadeu deslizava o anel em seu dedo, uma estrela cadente cruzou o céu paulista como um selo cósmico sobre sua promessa compartilhada. Da varanda, Augusto observava a cena com uma mistura de alegria e nostalgia. Junto a ele, Vitória e Duarte compartilhavam uma taça de vinho reserva. Sabe o que é mais extraordinário em tudo isso? Comentou Vitória, seguindo o olhar de seu pai. Que algo tão belo pudesse surgir de circunstâncias tão improváveis. Talvez não seja tão improvável, respondeu Augusto com a sabedoria que só as batalhas da vida podem outorgar. Talvez o universo sempre encontre a forma de reunir o que deve estar junto, não importa quanto tempo ou quantas fronteiras deva atravessar. Quando Maiara e Tadeu retornaram à festa, os olhares e sorrisos cúmplices que receberam indicavam que a notícia de seu noivado já havia se espalhado. Augusto os recebeu de braços abertos, abençoando sua união com palavras que ressoavam com séculos de tradição e a frescura de novos começos. Nas semanas seguintes, enquanto os preparativos para o casamento se entrelaçavam com novos desenvolvimentos empresariais, Maiara dedicava momentos cada dia para visitar a pequena capela da fazenda, não para rezar no sentido tradicional, mas para manter uma conversa silenciosa com sua mãe, cujo retrato havia sido colocado discretamente junto ao altar por ordem de Augusto. Encontrei minha luz, mãe, sussurrava em uma dessas visitas. Não a que vem de títulos ou fortunas, mas a que você sempre viu em mim mesmo, quando eu mesma não podia vê-la. Na tarde de seu casamento celebrado nos jardins da fazenda, sob um dossel de flores de ipê e buganvília, Maiara levava o medalhão português junto com o anel pernambucano, símbolos dos múltiplos fios que formavam a tapeçaria de sua identidade. Seu vestido, desenhado por artesãs de Minas Gerais, combinava a elegância europeia, com bordados tradicionais brasileiros que contavam histórias de ambos os lados de sua herança. Augusto a entregou no altar com lágrimas de orgulho, enquanto Vitória, como madrinha principal, segurava o buquê de flores silvestres paulistas. Duarte havia viajado de Portugal com azeitonas e azeite dos olivais cooperativos para abençoar a união segundo antigas tradições alentejanas. Quando o padre lhes pediu que trocassem votos, Tadeu falou primeiro em um português que entrelaçava frases nordestinas com a elegância da poesia clássica. Prometo-lhe amor sem condições, respeito sem reservas e companhia sem limites, disse, segurando suas mãos. Prometo ser ponte quando precisar cruzar âncora, quando precisar de estabilidade e vento, quando precisar voar. Maiara, com voz clara que chegava até o último convidado, respondeu. Prometo-lhe autenticidade em cada momento, coragem para enfrentar cada desafio e um coração que aprendeu graças a você que não precisamos escolher entre nossos mundos, quando temos a coragem de integrá-los todos. Quando o sol começava a se pôr tingindo o céu de laranjas e púrpuras impossíveis, os recém-casados compartilharam sua primeira dança. Não uma valsa aristocrática, nem uma ciranda tradicional, mas uma dança única que haviam criado juntos, incorporando elementos de ambas as culturas, em movimentos que falavam de união, respeito e celebração das diferenças. Augusto os observava com um sorriso sereno, consciente de que, embora seu tempo fosse limitado, o legado que deixava era infinitamente mais rico e significativo do que jamais havia imaginado. Não apenas uma empresa próspera ou um nome respeitado, mas valores encarnados nestas duas mulheres extraordinárias que chamava de filhas, cada uma à sua maneira, portadora de sua essência e transformadora de sua visão. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre São Paulo e os últimos convidados se despediam, Maiara e Tadeu caminharam até o mirante da fazenda,
de onde se contemplavam os vinhedos, estendendo-se até o horizonte prateados sob a luz da lua. Sabe o que significa realmente meu nome? Perguntou ela, apoiada no ombro de seu agora marido. Em Tupi-Guarani, Maiara significa sábia ou conhecedora. Perfeitamente apropriado. Sorriu ele, beijando sua testa. Sábia em todos os sentidos possíveis. Mas minha mãe sempre me chamava Luz, continuou ela. E agora compreendo por quê. Não se tratava apenas do nome que havia planejado originalmente para mim, mas do que via em minha essência. Tadeu a abraçou sob o manto estrelado, compreendendo a profundidade daquela reflexão. A luz não tem nacionalidade, nem classe social, nem título, disse ele. Simplesmente é iluminando tudo o que toca. E transformando-se sem perder sua essência, acrescentou ela. Como nós. Enquanto o vento noturno trazia consigo o aroma de uvas e terra úmida, ambos contemplavam o futuro que se desdobrava. Diante deles um futuro construído sobre alicerces autênticos, nutrido por raízes profundas, que se estendiam através de oceanos e gerações. Ao final não somos definidos pelos segredos que guardamos, nem pelas máscaras que usamos. Pensou Maiara, enquanto as luzes da fazenda brilhavam às suas costas como um farol na noite. Somos definidos pela luz que escolhemos ser no mundo, pelas pontes que construímos entre o que fomos e o que podemos nos tornar pela coragem de abraçar todas as nossas verdades, mesmo as mais difíceis. E assim, sob o mesmo céu que havia presenciado séculos de histórias humanas entrelaçadas, duas pessoas que haviam encontrado lar uma na outra selavam uma promessa que transcendia tempo e espaço, a promessa de caminhar juntos, iluminando mutuamente seus caminhos enquanto construíam pontes, onde outros só viam abismos.